pessoal, tudo bem? Estamos de volta para o nosso bate-papo. Você está no canal Teologia e Liderança, comigo, Leonardo Nascimento, e hoje nós vamos falar sobre burnout à luz da Bíblia. É isso mesmo. E o personagem que nós vamos utilizar hoje para falar sobre esse assunto que está em evidência na nossa sociedade é Moisés. O texto que nós vamos ler está em Êxodo 18, a partir do 17, que diz assim: E o sogro de Moisés lhe sugeriu: Não é bom o que fazes. Certamente em breve ficareis exaustos, tu e o teu povo, porquanto esta tarefa é sobremodo pesada para ti, não te será possível realizá-la sozinho. Moisés saiu do Egito com aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. Tudo que aquele povo precisava, eles iam até Moisés. Moisés ficou com a responsabilidade de ser pai, conselheiro, líder, tutor, professor. Então, toda e qualquer demanda que surgia, eles batiam lá na tenda de Moisés, ao ponto de Moisés se estressar. Porque quando você é um líder que tem muita responsabilidade, muita demanda, muita coisa para resolver, algumas vezes você não consegue dar a atenção que você gostaria. Imagina, Moisés, com todas as demandas do povo, com mais de 1 milhão de pessoas, alguém ir lá reclamar que a galinha pulou para o quintal do vizinho. Algumas vezes é essa demanda que chega para o líder. Não estou dizendo que a demanda não é importante, porque cada pessoa encara o seu problema, a sua dificuldade, com a importância que ela tem. Não estou dizendo que o líder que está do outro lado vai banalizar achando que o problema do outro não é importante. Mas eu queria que vocês entendessem que Moisés tinha um país para gerir. Moisés era o legislador, era o presidente, era o governador, Moisés era tudo para o povo. E quando as demandas começam a surgir, algumas coisas corriqueiras, Moisés se estressa. E aí o seu sogro, Jetro, de longe, observou que aquilo ia dar problema. Porque a estafa, o cansaço, o desgaste é muito comum. Todo lugar que há pessoas, que há relacionamento, que tem problema, que tem demanda, pode ocorrer um desgaste. O ambiente pode ficar pesado, cansativo, e isso aconteceu com Moisés. Ao ponto do seu sogro falar: Moisés, você não vai conseguir. Vai chegar uma hora que você vai ficar cansado, exausto, e o povo também. E o pior é que às vezes nós nos cansamos, nos estressamos e nada se resolve. Então hoje fala-se muito sobre burnout, que é esse cansaço invisível. Você deve conhecer muita gente boa que de uma hora para outra deixou de funcionar. Gente que não consegue mais atender seus compromissos, gente que já não funciona, que não tem mais aquela alegria, aquela capacidade de gerir sua vida, seus compromissos, suas dificuldades, por causa do burnout. Então, embora essa palavra seja nova, isso já acontece há milhares de anos. Ou melhor, desde que há homem na Terra, essa situação vem ocorrendo. E Jetro, através da experiência com Moisés, foi uma das primeiras pessoas que identificou esse desgaste físico e emocional. E aqui ele está aconselhando Moisés para delegar, para gerir, para de alguma maneira encontrar pessoas que o ajudassem a organizar a sua vida, a sua rotina e seu dia a dia. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Isso já aconteceu com você? De ficar cansado, exausto, desgastado? Porque quando você lidera, quando você resolve os seus problemas e os problemas dos outros, isso acontece com muita frequência. A ponto de alguns líderes na nossa geração tirarem o fio da tomada, falar: para mim não dá, não consigo, vou dar um tempo, vou tirar um ano sabático, vou me desligar disso, porque é uma realidade. E isso aconteceu com Moisés. E aí eu queria que você pensasse, a síndrome do burnout é o esgotamento profissional extremo. E isso aconteceu na vida de Moisés. Será que não está acontecendo na sua? Como é que você está se sentindo? Como é que você está gerindo sua vida, seus compromissos, sua rotina? Porque algumas vezes nós encontramos gente boa, com muito conteúdo, com muita bagagem, com uma capacidade intelectual absurda, mas que não consegue mais funcionar, que não consegue mais tocar a sua vida por conta dessa pressão, desse desgaste. E parece que quanto mais você sinaliza, mais demanda chega. Moisés estava a ponto de pifar. E aí eu gosto de pensar que Deus sempre coloca alguém que está de fora, que está te observando e que tem condições de te orientar. Tem um texto que eu gosto muito, né? Uma frase que eu li, que um antigo sábio da Grécia disse: há 3 lados em uma controvérsia: o meu, o seu e o de quem está certo.
Às vezes a gente está discutindo e um dos dois tem razão. Mas é bom quando tem mais alguém com essa visão de fora para aconselhar, para orientar e para nos ajudar a identificar um problema. Porque um princípio para resolver qualquer coisa na vida é você identificar o problema. Porque se eu acho que o problema não existe, como é que eu vou corrigi-lo? Como é que eu vou me preparar para vencer? Como é que eu vou me preparar para resolver? Então não posso ignorar um problema como esse. Talvez você esteja se sentindo cansado, esgotado, para baixo. Primeira coisa que você precisa fazer é identificar esse problema. É identificar que você não está bem, que você não está vivendo o melhor momento ou que você já esteve melhor. No caso de Moisés, o estresse estava acontecendo e ele não conseguia identificar que ele precisava tomar uma decisão e um pouco radical, né? Que era organizar a sua rotina, a sua demanda, seus conflitos por ordem de grandeza ou de importância. Burnout acontece quando a nossa demanda externa ultrapassa a nossa capacidade de entrega. Quando eu não consigo mais gerir meu tempo, minha rotina, meus conflitos internos, mentais, quando isso supera a minha capacidade de gerir, aí dá esse problema aí de burnout que a gente está vendo hoje. Muita gente que está se encostando, muita gente abrindo mão das suas atividades, muita gente que já não consegue mais tocar a sua vida. Por quê? Porque chegou o ponto que ela diz, eu não consigo mais. E aí eu queria que você pensasse, Moisés é o maior nome do Antigo Testamento. Não tem ninguém no Antigo Testamento como Moisés. E ele chegou a esse ponto de esgotamento. E aí, minha pergunta é, será que você não precisa hoje parar, reavaliar sua vida, sua rotina, seu dia a dia, seus compromissos? Porque se alguém como Moisés... Gente, a Bíblia diz que nunca mais se levantará um profeta como Moisés. Moisés falou com Deus face a face. Moisés ficou 40 dias num monte, ao ponto de ele descer ter que usar um véu no rosto. Moisés é a pessoa que recebeu as tábuas dos 10 mandamentos. Moisés é aquela pessoa que Deus disse, você vai como Deus no meio do povo. E aí quando eu olho para uma pessoa com a envergadura de Moisés, com a experiência de Moisés, com a intimidade que Moisés tinha com Deus, e vejo que ele ficou esgotado, que ele ficou sobrecarregado ao ponto de quase pifar, é porque isso é um problema de gente, é um problema humano. Talvez você diga, não, mas eu estou muito bem, a minha empresa está indo bem, meu ministério, minha família, está tudo indo bem. Mas a grande verdade é que o burnout, ele é um conflito silencioso, algumas vezes invisível. Quando a pessoa percebe, o balde já derramou, né? Aquela última gota que cai no balde e derrama. Por isso essa palavra é uma palavra de reflexão, para você avaliar a sua vida, a sua rotina, seu dia a dia, e ver se você não está carregando mais peso do que deveria. Para você avaliar se você não está indo muito além do que você pode nesse momento da vida. Eu ouço muita gente dizer assim, mas eu estou fazendo o que Deus mandou. Você precisa estar vivo, você precisa estar com saúde para poder gerir sua casa, sua empresa, seus negócios e até aquilo que Deus te confiou, ok? Então, burnout moderno se manifesta exatamente assim. Exaustão física e mental crônica, parece que dá um apagão, né? A pessoa não consegue funcionar, independente de quem seja a pessoa. Porque às vezes a gente diz assim, pô, não acredito, cara, fulano é fulano. O burnout se manifesta como um apagão. E aí a pessoa, independente do grau de compromisso, independente do tamanho que ela tenha para a empresa, para a família, para a organização, até para o ministério, essa exaustão física e mental crônica tira a pessoa de cena. Mais um ponto que o burnout se manifesta. Distanciamento clínico do trabalho ou das pessoas. Você começa a evitar, começa a fugir das demandas, começa a se isolar. E aí você pensa assim, mas como que um líder, como que uma pessoa com tantas responsabilidades chega a esse ponto? Não faz a manutenção da saúde, da vida emocional, do seu dia a dia. Eu queria que você pensasse o seguinte, tudo na vida precisa de manutenção. Se o seu carro não fizer manutenção, uma hora ele te deixa na mão. Isso acontece com tudo. No âmbito da saúde, relacionamento, máquinas, propósito, projeto, tudo precisa de manutenção. E o burnout se manifesta quando a gente chega nesse ponto de exaustão física, falta de manutenção, falta de tirar o fio da tomada um pouquinho, falta de você rever seu dia a dia, suas prioridades. Porque quando nós esquecemos disso,
corremos o risco de ficarmos estafados. E mais uma sensação de ineficácia. Você trabalha muito e nada anda. Isso já aconteceu com você? A sensação de produzir pouco? A sensação de que você está se esforçando, está tentando, continua a mil, mas nada anda? Pode ser indicativo de que o burnout está chegando, ou ele já está aí. O erro que Moisés estava cometendo era centralizar tudo nele. Moisés precisou dividir a carga para aprender a sobreviver no deserto. O deserto tinha muitos conflitos e Moisés estava criando mais um para ele. Então, aprenda a delegar. Centralizar não é sinal de força, é um erro de gestão que cobra um preço alto. Uma hora ou outra a conta vai chegar. Então, aprenda a delegar, não centralize tudo em você, recarregue sua bateria, porque assim como o celular e como o carro precisa abastecer, nós também precisamos, para não acontecer de você ter um ministério tremendo, ter uma empresa muito legal, ter uma equipe que performa muito bem, mas você não está lá para gerir, não está lá para cuidar, porque você não se cuidou. Você tem muitas responsabilidades, mas você pode estar correndo risco, pode estar fazendo como Moisés, que não conseguiu enxergar que ele estava indo para um caminho muito ruim. Ele estava indo para o caminho do burnout, ia pifar. Então ele teve que aliviar a carga, levantar pessoas, aprender a delegar. Delegar não é fugir da sua responsabilidade. Conversei com uma pessoa um dia desse, ela dizia, mas tem gente que delega tudo. Tem gente que delega tudo. Mas tem coisas que o líder precisa delegar. Fique com o que é indispensável. Fique com aquilo que só você pode resolver. Mas saiba que tem coisas que outras pessoas precisam cuidar. Para você ter mais tempo, para você ter saúde, para você cuidar da família, para você cuidar daquilo que é importante. Porque senão pode acontecer como aconteceu com Moisés, de não aguentar. Ainda bem que Jetro viu isso antes e chamou Moisés. No caso de Elias, ele não tinha um Jetro com ele. Algumas vezes, gente boa, gente inteligente, gente competente, não gosta de ouvir conselho, não gosta de ouvir orientação. Né? Eu conversei com uma pessoa um dia desse, ela disse assim, mas eu estou certo, o que eu estou fazendo está certo. Que se não tivesse certo, eu não tinha chegado aqui. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sucesso, realização, conquistas, não é sinônimo de que eu fiz tudo certo. Algumas vezes eu cometo erros no caminho, mas no final o resultado acontece, o resultado aparece. O fato de eu ter um resultado bom não significa que tudo que eu fiz está correto. Pense bem, se Deus colocou alguém na tua vida para te aconselhar, para te orientar, alguém como Jetro, valorize. Porque muita gente não tem essa oportunidade. Muita gente não tem esse privilégio. Elias chegou ao ponto de não ter ninguém. Por isso ele largou o seu moço. Olha o que Elias fez. Largou o seu rapaz, fugiu para o deserto, foi para a caverna e pediu para morrer. A gente está falando do profeta, o 01 do ministério profético da sua geração. Pediu para morrer. Eu não aguento mais. Tira, Senhor, a minha vida, porque eu não sou melhor que meus pais. O que aconteceu com Elias? Chegou ao ponto de não aguentar mais. E se isso está acontecendo com você, ainda bem que você abriu aqui nesse vídeo para esse bate-papo, para você não se deixar vencer pelo burnout. Está se sentindo sobrecarregado? Peça ajuda. Faça como Moisés, que ouviu o seu sogro, agiu rápido, delegou, organizou sua equipe e sobreviveu. Algumas pessoas não têm a mesma oportunidade. E já que você caiu aqui para assistir essa palavra, né, para assistir esse bate-papo, não se deixe ser vencido pelo burnout. Avalie se você não está sobrecarregado. Pense que você tem que abastecer também, assim como você faz com o seu carro. Pense que você tem que recarregar sua bateria, assim como você faz com o seu celular. E se você está sentindo que a coisa está difícil, peça ajuda. Compartilhe com alguém sua dificuldade. Não espere pifar, né? Porque às vezes o indicador de bateria ele já chega quando está acabando. Bateria vai acabar, piscou, acabou, aí não tem mais o que fazer. Talvez hoje você esteja recebendo uma orientação, um despertamento a tempo de você rever sua vida, seus conceitos e reorganizar sua rotina. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe. Porque afinal de contas, um dos maiores desafios que nós temos é compartilhar coisas boas. Algumas vezes nós compartilhamos coisas que nem valem a pena. Então talvez você conheça alguém que está sofrendo desse mal ou está a ponto de ter uma estafa.
Mande esse vídeo para ela. Ou melhor, crie e-mails para que ela ouça, para que ela saiba que não está perdido nem está acabado. Ela pode se recuperar, ela pode se levantar e pode assumir novamente sua vida, ok? Um abraço grande, obrigado pelo seu tempo, ter ficado aí até o final e até breve. Um abraço.